Monark pode ser preso porque ele xingou o Flávio Dino de gordola. E eu quero lembrar pra você quem já xingou o Flávio Dino de gordo. Sabe quem? O Lula! Né? O Lula, inclusive, ele teria até cometido, né, supostamente, né, tem que fazer assédio moral, uma vez que ele é chefe do Dino, na frente de vários ministros. Vou ver até se eu acho o vídeo pra colocar aqui. E aí as pessoas passassem a compreender, sabe, que o mundo não é apenas aquele mundo que a gente vive de gente bonita, bem vestida, todo mundo mais ou menos com um pouco de obesidade, que ninguém tá com excesso de magreza, não ser o nosso poeta, o restante tá tudo com um pouco de obesidade, que também é uma doença. Que nós vamos cuidar, a nossa médica ministra da saúde sabe perfeitamente bem que a obesidade causa tanto mal quanto, sabe, a fome. E por isso que o Flávio Dino vai estar andando de bicicleta, porque ele sabe que isso vai precisar, sabe, que o Estado cuide com muito carinho desse mal. Se qualquer chefe de empresa faz isso com um funcionário, principalmente se for uma funcionária, meu Deus do céu, é processo na certa. Mas como é o Lula pode tudo, não é mesmo? Vamos lá. A Justiça Federal condenou o youtuber Bruno Ayub, conhecido como Monark, a 1 ano e 2 meses de detenção pelo crime de injúria praticado contra o ministro Flávio Dino do STF. E só uma coisa aqui, tá? O que é injúria? Vamos tipificar aqui. O que é calúnia? Calúnia é quando eu imputo a você um crime. Eu falo, ó, você é um ladrão e você não é um ladrão, isso é uma calúnia. O que é uma difamação? Uma difamação é eu pegar e falar assim, o Joãozinho é corno. Pode ser que ele seja corno mesmo. Então eu não estou mentindo. E também isso não é crime, ser corno. Mas eu estou difamando ele, né? O que é injúria? E pra mim isso é um absurdo. Nos Estados Unidos não existe esse crime. Injúria é o seguinte, é você ofender alguém. Só que isso é um conceito subjetivo. Porque o que pode me ofender? Aí começa. Se alguém me chamar de baixinho, eu posso me sentir ofendido e processar? Tá me injuriando? Aí fica complicado, cara. Aí fica complicado. É isso mesmo. Monark condenado à detenção por injúria ao Dino. Além da pena, a sentença inclui o pagamento de uma indenização no valor de R$50 mil a Dino. A decisão é da juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, e foi oficializada no último dia 3. O caso foi parar na Justiça em 2023, quando Dino, então ministro da Justiça do governo Lula, apresentou uma queixa-crime contra Monark, acusando de calúnia, difamação e injúria. Durante uma transmissão de podcast, o youtuber chamou... Calúnia? Calúnia? O ministro de Gordola e FDP. Né? Todo mundo sabe o que é. Abro aspas. Você vai ser escravizado por um gordola, esse cara sozinho não dura 1 segundo na rua, não consegue correr 100 metros, coloca ele na floresta para ver se ele sobrevive. Você vai deixar esse cara ser o seu mestre? Foi para isso que seus pais te deram educação? Eles se sacrificaram para você servir esse FDP? Fecho aspas. Foi isso que o Monark disse, que fique muito claro. E obviamente ali num tom mais exaltado dele. E cabe recurso ainda dessa decisão e vamos ver se algum colegiado vai tirar, pelo menos, essa ordem de detenção. Ele foi condenado a detenção e R$50 mil. Agora, assim, é um absurdo, tudo bem, ele pode recorrer e tal, mas é um absurdo que essa sentença tenha sequer sido proferida. Você não poder xingar um ministro de Estado, cara... A partir do momento que você se coloca como um funcionário público, principalmente ligado à política, principalmente ligado a um governo específico, você coloca a sua cara para você, inclusive, ser xingado injustamente. Porque faz parte, principalmente do executivo, você encontrar oposição, inclusive oposição que vai te xingar. Aí não, o ministro se sentiu ofendidinho. Não pode, cara, porque aí é o peso do Estado indo pra cima de um cidadão. Cara, o Monark talvez tenha sido o cara mais injustiçado, tá, do Brasil nesse período todo, assim, cara. O que fizeram com o Monark é um absurdo. Não concordo com as coisas que ele fala, mas o que fizeram com ele é um absurdo. E eu já vou te mostrar, cara, que nem a esquerda achou certa essa prisão. Eu já vou te mostrar. Porque ninguém é preso no Brasil, em geral. É claro que pode ter uma exceção ou outra, se a gente for procurar, mas a gente vê um monte de gente sendo xingada nas redes sociais. Nós, jornalistas, somos xingados por um monte de gente nas redes sociais. E eu já vi um monte de processos em que o juiz define aquilo como, se exaltou, por mais que não seja algo correto a se fazer, não chega a incorrer num crime contra a honra, não, que dirá prender alguém por xingar outra pessoa. Olha só, estamos falando do Brasil, estamos falando de um país onde as pessoas têm uma linguagem coloquial, às vezes chula, inclusive, e parece que só vai parar na cadeia quem xinga ministro do STF.
A gente tem visto aqui como os ministros do STF têm reagido, eles próprios, quando eles são alvo de algumas críticas, porque às vezes acontece, pessoalmente, em ambientes aí em que há trânsito de pessoas, eles são alvo de críticas e aí tentam turbinar, inflar aquilo como se fosse algo muito mais grave. Eventualmente são alvos de hostilidade e eventualmente se chega a um empurra-empurra, como aconteceu no aeroporto de Roma, com aquela família Mantovani e a família do Alexandre de Moraes. Caso estranhíssimo. Até hoje as imagens não foram reveladas, não se sabe exatamente o que aconteceu, uma coisa muito estranha. E olha só o escarcéu que se tornou aqui, nós analisamos em detalhes aqui. Se falou até em golpe de Estado no Brasil, que seria cometido em razão de uma hostilidade feita no aeroporto de Roma. Então sempre há um exagero. E essa juíza, me parece, está se alinhando ali, acenando para os ministros do STF com uma decisão de detenção que é uma medida muito gravosa. Então vamos ver se isso pelo menos vai ser retirado, vai ser mantida uma multa pela ofensa ou algo desse tipo. E aí, meu irmão, olha só isso. Acredite se quiser, esses caras acharam um absurdo a prisão do Monark. Dá uma olhada aqui, ó. 08, Léo. Temos que falar do Monark. Bora. Falar do Monark e de uma condenação aí que eu achei exagerada, tá? Vejam o que vocês acham. Não é porque é o Monark que a gente não pode discordar do que foi aconteceu. Justiça condena Monark a 1 ano de detenção por injúria contra Flávio Dino. O ministro do STF apresentou queixa-crime contra o youtuber por live que foi chamado de gordola e filho da puta. Só uma coisa aqui. Será que vocês por estão... assim a gente Peraí. Será que vocês estão tendo essa opinião agora? Porque vocês tomaram um processo meu? Né? Que vocês falaram que eu fui assediar mulheres na Ucrânia, que eu sou um assediador, que fui fazer turismo sexual. Será que é por isso? Eu não vou tirar meu processo, não. A gente vai pegar 100 anos de prisão. Porra, bicho. Aí também uma falsa simetria aí, né? Não... Sim. Aí é muito exagero e abuso de poder, tá? Eu tô falando aqui, a gente gosta muito do Flávio Dino e tal, mas nessa aí, deixa eu ler, antes de falar merda. Mas eu já tô do lado do Monark, hein? Pela primeira vez. A gente mostrou aqui, tá? Diversas vezes. Na decisão que condenou o youtuber, a juíza afastou a condenação por difamação, mas disse estar configurado crime de injúria, com fatos comprovados, além de qualquer dúvida razoável. É inequívoco que as frases por ele pronunciadas foram ofensivas à dignidade e ao decoro da vítima, bem assim que o acusado teve o dolo específico de injuriar o querelante, no que extrapolou o ânimo de mera crítica, afirmou a magistrada. Segundo a juíza, as expressões esse merda e um bosta utilizados para fazer referência ao ofendido são insultos de teor escatológico, que afrontam gravemente os atributos morais do querelante, porque ele atribui um conceito negativo de dejeto, rejeito. Calma, minha senhora, não é bem assim. Negando-lhe a dignidade intrínseca de que é merecedor por ser uma pessoa humana. Para magistrado, o direito à crítica não se presta a justificar xingamentos e acusações indiscriminadamente. Porra, xingar faz parte do vocabulário brasileiro. Caralho, a gente não tá falando da Finlândia, não tá falando da Suécia. A gente tá falando do Brasil, que o Helder já trouxe aqui, as pessoas se cumprimentam xingando umas às outras. E aí, Helder? Bastava uma multa, né? Pro Monark, se fosse o caso aí. Uma multa tava de bom tamanho pro Monark. Sou contra a multa. Você tem que poder, enquanto cidadão, xingar um funcionário público do governo. Você tem que poder. Você não pode imputar crime a ele. Você não pode fazer difamação. Mas xingar, você tem que poder xingar, cara. Eu acho que o grande ponto dessa história é ele insinuar que o Flávio Dino seria um ditador. Aí a gente tem até uma discussão. Mas gordola, se colocar esse cara numa floresta, ele não consegue escapar do leão. Pô, isso daí era pro Flávio Dino usar de uma maneira em que ele conseguisse inserir o Monark na mesma crítica. Afinal de contas, o Monark também é um gordola. O Monark é uma pessoa que não se vira sozinho. Ele tá morando nos Estados Unidos, não consegue instalar uma cortina, não consegue comprar um carro que preste, não consegue se virar sozinho, não consegue fazer compra no mercado. Porra, quer mais alguém, quer alguém que represente mais um sinônimo de vagabundo, que não consegue ser uma pessoa funcional autônoma do que o Monark. O Monark é o mais disfuncional dos disfuncionais da extrema-direita brasileira.
Extrema-direita. Ele é uma pessoa que também prejudicou bastante o debate político aqui do nosso país, mas esse tipo de punição aí, eu acho que acaba desmoralizando mais o judiciário do que qualquer outra coisa. Acho também extremada, viu, Beze? Aí, ó. Nem a esquerda tá comprando essa tese, irmão.